Vida missional. Eu queria fazer uma oração por aquele que foi imigrante e refugiado, aquele que acabou de nascer e já estava sendo perseguido, correndo risco de vida, o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele foi um imigrante e um refugiado, e nós aqui no Brasil recebemos milhares de imigrantes, chegam todos os dias, e refugiados também. Esse tempo nós recebemos muitos refugiados que vieram de lá, do conflito que está tendo no leste europeu. E eu estava aqui ouvindo as orações e entrou no meu coração. O Espírito Santo falou comigo, para que a gente ore pelos refugiados e pelos imigrantes. Eu não sei vocês, mas aqui na Penha, aqui nessa região, está aumentando o número de irmãos nossos e pessoas que estão vindo da Bolívia, do Paraguai, do Peru. Antes era mais Bolívia, né? Mas está vindo muita gente tentar aqui uma vida melhor aqui no Brasil, e está aumentando o número de pessoas aqui nessa região. Não sei vocês, mas eu tenho reparado isso. Nas escolas, hoje nós estamos com o recreio nas férias, então os céus da cidade de São Paulo estão abertos. Amanhã é o último dia do recreio nas férias. E das 200 crianças que nós atendemos durante o dia lá no Céu Parque São Carlos, em torno de 50 crianças são imigrantes, a maioria bolivianos. Então curva sua cabeça, vamos orar por eles, porque eles estão aqui no nosso país e carecem também da graça e da misericórdia do nosso Pai. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela cruz, por morrer por nós e ressuscitar, por nos dar, Senhor, a oportunidade de escolher o Evangelho verdadeiro, a Tua Palavra, para que possamos ter vida e vida na vida, Pai. Pedimos neste momento que o Senhor abençoe, Pai, todos os imigrantes que estão aqui no território nacional, seja aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo espalhado, ou nas bordas do nosso país, Senhor. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre a vida deles, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, e suprir nas necessidades que eles carecem, Senhor, seja na alimentação, seja no auxílio, seja no trabalho, seja na questão de documentos, ou até os seus filhos com dificuldades de entrar no ensino, Pai, que tudo possa colaborar para o bem daqueles que estão chegando no nosso país. Nós somos conhecidos como o país do abraço, o país que acolhe, Pai. Então, neste momento eu peço, Pai, que o Senhor sensibilize os corações e que as pessoas, que as famílias do Brasil continue tendo esse coração de acolhimento, de abraçar, de cuidar, de servir. E o fazemos em Teu nome. Pai, pedimos também para os refugiados, aqueles que não queriam sair dos seus países, aqueles que estavam felizes e contentes, e que por um motivo, seja guerra, questão política, ou guerra civil, Pai, não importa o motivo, eles romperam, eles largaram tudo no seu país e tiveram que sair às pressas, Pai. Então, Pai, estenda a Tua mão, protegendo e guardando, sustentando aqueles que são refugiados, aqueles que estão em medidas protetivas, aqueles que estão sendo protegidos e guardados no nosso país, Pai, que o Senhor possa suprir as necessidades, principalmente na parte emocional, ó Deus, porque muitos deixaram famílias, muitos não sabem como estão os seus familiares na sua terra de origem. Então visita agora, Pai, supre as necessidades do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, que o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos, portanto nós estamos certos de que o Senhor já está fazendo e faz com muito amor. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vida missional. Vida missional.
que é vida missional? O que vem a ser uma vida missional, uma vida missionária, uma vida dedicada a cumprir com o chamamento de Jesus Cristo? Aí eu dei um Google, né? Todo mundo dá um Google, né? Você pode dar um Google aí também agora para pesquisar, tá? Mas eu vou fazer aqui um levantamento para que a gente possa pensar juntos acerca da vida missional. Uma vida missional é a diluição da nossa vida como cristãos. É dissolver a nossa vida e a gente poder repartir o amor de Cristo com o maior número de pessoas como igreja, no meio da igreja. Então, uma vida missional, ela pode ser uma vida missional particular, pessoal. Você, como corpo de Cristo, ser um agente transformador na vida de outras pessoas. O envolvimento da nossa vida com a igreja para Deus. Então, remete à missão. Mas para que a gente possa entender vida missional, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Quando você recebeu a Cristo como Salvador, quando Ele transformou a sua vida, você se tornou um cristão, um pequeno Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Você se transformou em uma nova criatura, você recebeu um novo coração. Então, o Senhor nos dá a missão de repartir aquilo que você recebeu de graça. Então, vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Mateus 28, versículos 18 a 20. A minha Bíblia está na versão NVI, vou pedir para Eliseu colocar ali para que a gente possa ler juntos. Mateus 28, versículo 18. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, anotem toda. Vamos voltar lá, volta lá de novo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda, anota toda, nós vamos falar sobre toda a autoridade, volta lá, toda a autoridade nos céus e na terra, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo, anote tudo aí, ó, tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, esta é a grande comissão de Mateus. E comissão não é Jesus Cristo, quando ele reuniu os seus discípulos, ele não disse: vocês podem fazer isso, vocês podem escolher fazer, vocês fazem se vocês quiserem. Ele deu uma ordem, ele disse: vão. Em Marcos 16, 15, 16, vamos lá, achou aí? Isso. Não, 16, 15, perdão.
Espera aí. Perdi aqui. Dezesseis, 15. E lhes disse: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A palavra também está aí no imperativo. É vão. Ele não pediu, por gentileza, se vocês pudessem ir. É vão. Então, a vida missional se resume em cumprir com o chamado de Deus. Todos os cristãos foram chamados para levar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Mas uma coisa curiosa que eu queria ressaltar com vocês é que a vida missional da igreja, viver uma vida missional, é viver uma vida onde o seu estilo de vida, tudo o que você faz, remete à missão. Tudo que nós fazemos como igreja leva para este fim. E lhes disse: vão pelo mundo todo, anotem todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, irmãos, hoje eu queria compartilhar e passear um pouco com os irmãos, em alguns versículos, para a gente pensar no todo. Então, são 5 todo e todas que eu queria compartilhar com vocês, pensar com vocês como que nós podemos, de fato, refletir sobre a vida missional pessoal que se envolve, que se dilui na dinâmica da igreja enquanto nós vivemos, enquanto nós caminhamos em Cristo. Amém? Então, vamos lá para o primeiro todo, que não é todo, é toda. Eu creio no todo. Você crê no todo? A palavra de Deus diz todo agora aí. E eu creio em toda. Então vamos lá. Eu creio em toda oração, porque sem oração nós não podemos fazer nada. O primeiro toda é toda a oração. Nós temos que nos mobilizar em oração, nós temos que viver em constante oração, desde o acordar até o deitar, em constante oração. Você não precisa ser um religioso e contar vantagem que você ora 6 horas de joelho, não é nada disso. Mas viver, glorificando a Deus, e estar em contato direto com o Pai o tempo todo. Viver uma vida, essa vida diluída na igreja, essa vida diluída no relacionamento com o Pai, que remete a você fazer para a honra e glória do nome dEle, que remete a você estar glorificando o Pai em todo o tempo, e isso se faz através de relacionamento com o Pai, e o principal relacionamento aqui é a oração, são as nossas petições. Dirk Esterman, ele diz o seguinte, ele diz que o grau em que a oração é mobilizada é o grau em que o mundo será evangelizado. A igreja que mobiliza oração em prol das 15 frentes missionárias e outras que vão surgir em nome de Jesus, mas vive numa dinâmica de constante oração, movimentação de oração. Nós estamos hoje num culto de oração. Um culto onde nós oramos uns pelos outros, pela saúde da igreja, oramos pelo pastor, pelas famílias enlutadas, oramos pelas famílias que estão passando por necessidades, oramos por todos, ao todos aí de novo. Mas uma coisa gostosa dessa diluição da nossa vida é que nós somos específicos. Quando eu usei o termo diluição aqui, é que você se dilui, você esmiuça, você desseca a oração. Como a palavra
especificamente fala com você. A oração precisa ser diluída também, dessecada. Ela tem que ser como uma flecha, atingir o alvo, atingir o coração de Deus. Então, toda oração vai fazer a diferença e vai direcionar os caminhos que a igreja vai seguir para uma vida missional saudável. Vocês estão comigo? Estão entendendo aí? Então vamos para o primeiro texto que fala sobre oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 4. Então aí está aí a referência para você poder depois refletir, mastigar com os dentes da mente, trazer para o coração e, como o irmão na sua oração falou, colocar em prática. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 4. Vamos lá? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, todos, por reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Verso 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia! Perceberam a importância da oração? Vocês perceberam como é importante a oração? Tudo começa através da oração, do relacionamento com Deus, do dessecar essa oração. Vocês viram como em Timóteo, capítulo 2, eles são específicos para quem orar, focando nos homens, nas autoridades. Então está aí, o primeiro todo, ou toda, é toda a oração. A igreja que se envolve, que se dilui na sociedade, que vive uma vida missional relevante, que é um instrumento do Senhor, um instrumento de Deus, que age pela sociedade. E eu louvo a Deus pela PIBVG, pelos nossos pastores, que intercedem e oram, não só pela igreja, pelas famílias da igreja, mas pelo bairro, pelas pessoas que passam pela frente, que oram pela cidade de São Paulo, que ora pelo estado, pelo país. Essa é uma igreja relevante, é uma igreja focada em oração. Então, toda a oração faz todo sentido para a missão da igreja. Vamos lá? Segundo todo, agora é todo. Todo cristão é comprometido com a missão. Cada seguidor de Jesus, cada servo, cada discípulo é convidado para a missão de Cristo. Aqui, eu até coloquei convidado com uma forma mais gentil de se falar, né, meus irmãos? Então, eu estou sendo gentil com vocês. Vocês estão sendo convidados a pregar o Evangelho. Olha que lindo. Mas não, só que não. É comissão. É um chamamento. É um mandamento. São as últimas palavras do Mestre antes de ele subir para ficar adiante do Pai. Amém? Então vamos lá em João 20, 21. Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Amém, meus irmãos? Tem mais referências, mas eu vou deixar para os irmãos pesquisarem e a gente conversar depois.
Ficou claro aí que é todo o cristão, sem sombra de dúvidas. Então, aquele que não exerce a missão de Cristo, ele tem que repensar a sua vida cristã, saber se ele de fato é um cristão, se ele é de Cristo, porque é todo. Recebeu um novo coração, você tem certeza da sua salvação, você aceitou, você não aceitou, você recebeu. Eu acho que está aí a grande dificuldade, até teológica, né? Nós batistas não defendemos a ideia de aceitar, eu aceito. Não, é receber. Então, todo aquele que de fato é cristão, que recebe Cristo, não consegue ficar de boca calada. De alguma forma, ele vai cumprir com a sua missão. Ele vai se engrenar na igreja e vai cumprir com a missão. Amém? Então, vamos caminhar. Todo, mais um todo aí, ó. Terceiro todo. Então, primeiro toda oração. Segundo, todo cristão. Terceiro, todo lugar. Para que você possa fazer ou viver uma vida missional, tem que ser em todo lugar. Alcançar as pessoas onde elas vivem. Trabalhar e se reunir em uma estratégia mais eficaz para garantir que ninguém seja deixado para trás. Todo lugar. E aí eu gosto de Atos 1:8, pode colocar aí antes. Atos 1:8, eu gosto demais desse versículo, porque olha só, o pastor Isidro, eu tenho certeza absoluta que ele está lá nos Estados Unidos, mas ele não vai perder a oportunidade de cumprir com a missão. Eu gostei demais quando ele veio de lá de Porto, né? Que ele pegou um táxi e evangelizou. A mulher até errou o caminho do aeroporto para ouvir a palavra de Deus. Todo lugar. Olha só. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, não é você estar em Jerusalém, e aí você vai para Jerusalém, você faz a missão lá, eu só vou fazer em toda a Judéia e Samaria, só quando eu sair de Jerusalém. Não, enquanto você vive em Jerusalém, você pode servir e fazer missões, você pode evangelizar outros lugares, você pode orar por outros lugares. Hoje a comunicação ela está muito global. Você conversa com pessoas do outro lado do mundo. Nós estivemos na Nova Zelândia há muito tempo atrás, e até hoje a gente mantém contato com alguns amigos do outro lado. Eles nos deram Feliz Ano Novo, né? Mas era de tarde ainda, do dia 31, e eles já estavam desejando para nós Feliz Ano Novo, né, Li? Para você ver como que são as coisas. Então, dá para você fazer. Eu acho que esse texto é tão atual, porque olha só, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então, é todo lugar. Vamos lá para Atos 5:42. Atos, capítulo 5, verso 42. Olha só. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, aqui para a igreja, irmãos, não tem tempo nem hora, é em tempo e fora de tempo. É em tempo e fora de tempo. Eu acho muito legal, porque, olha só, Paulo diluiu a sua vida em ministério de pregação, apóstolo Paulo, evangelização,
missões, discipulado, escrever epístolas e instruir igrejas. Esse foi o apóstolo Paulo. Percebeu como ele conseguiu diluir a sua vida missional? Irmãos, chegou a hora da gente, não é arregaçar as mangas, mas é começar a pensar e pedir a Deus estratégia, métodos, para que a gente possa ser eficaz na proclamação do Evangelho. Quero compartilhar com vocês, em 2009 nós fomos fazer um curso de liderança lá em Salvador. É uma semana, uma imersão de curso pela CBE, pela Coalição Brasileira de Esportes, um curso de liderança, de ministérios esportivos e tudo mais. E aí eles nos apresentaram vários métodos, várias estratégias para você criar relacionamento e falar do amor de Cristo. E eu e minha esposa pegamos a estratégia do abraço grátis. Você olhando assim para essa estratégia, você fala, mas não tem palavra nenhuma, cadê o versículo bíblico, cadê a base bíblica? Irmãos, se Deus te deu a estratégia da alegria, do abraço, do cumprimentar uma pessoa, o seu vizinho, com um sorriso no rosto, tenha um bom dia, meu querido, que Deus te abençoe, vá em paz, empatia. E aí, nos levou lá, para a gente, no fogo cruzado, hein? Lá em Salvador, num jogo entre Bahia e Sport. É como se fosse Palmeiras e Corinthians aqui em São Paulo. Lá no fogo cruzado. E a gente com aquela plaquinha frente e trás aqui, abraço grátis. Irmãos, nós recebemos pessoas que há anos não davam um abraço. Tinha pessoas que vinham chorando, já faz 2 anos que eu não abraço meu pai, magoado. Relacionamentos rompidos. Sabe por quê? Falta da verdade, falta do evangelho, falta do amor de Cristo. Eles não tinham Cristo no coração, eles não receberam. Eles não receberam Jesus Cristo. E a gente pôde ali abraçar, e abraços copiosos e demorados. Gente, calma, foi antes da pandemia, foi em 2009 isso, tá? Então, ainda não tinha Covid ainda, tá? Então, mas só para vocês terem uma ideia das estratégias, daquilo que o Senhor coloca na nossa mão para fazer. Uma coisa interessante também, que eu achei bárbaro, né? Eu acho que os americanos são ótimos nisso. Toda vez que chega um vizinho, eles levam um quitute, eles levam uma torta, eles levam um bolo, né, irmã? Nossa, a irmã faz um bolo maravilhoso, hein? Elis, tu tá bonito, hein, meu querido? Mas um bolo para o seu vizinho, bate na porta lá, nós queremos te receber, você é o novo vizinho, seja bem-vindo na nossa comunidade, que Deus te abençoe, isso aqui é um mimo da nossa família. Relacionamento. As pessoas do século 21, elas estão cansadas de ouvir você falar. Tem uma frase que é muito interessante, que diz assim: o que você faz, fala tão alto, que o que você fala ninguém te escuta. Porque não precisa, as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Hoje as pessoas estão assim, elas querem ver em você Cristo. Então, por isso que eu falei que a gente precisa pedir a Deus estratégias e métodos para que a gente possa ser mais eficaz na proclamação do Evangelho. Vamos lá que já está acabando, gente. 4, né? Então vamos lá. Todo o método. Já dei uma ênfase aqui. Vamos lá. Todo o método. Compartilharmos o Evangelho de todas as maneiras, necessidades, todas as maneiras necessárias, para que as pessoas experimentem a verdade e o amor de Jesus. Olha só que coisa legal. Pergunte para 1 milhão de pessoas. Vai ser difícil, né? Mas pergunte para o maior número de pessoas que você
possa perguntar: como eles conheceram a Cristo? Pergunte, faça essa enquete, nem que seja pelo WhatsApp. Pergunte para o maior número de pessoas. Aqui eu falei 1 milhão, porque a resposta seria assim, que você ouviria 1 milhão de histórias diferentes de conversão para Cristo. Cada um contaria uma história diferente, porque a história da conversão ela é única para cada um. Então, é isso, meus irmãos. Às vezes a gente fica tão preocupado em copiar o que os outros fazem, que a gente esquece da nossa própria essência em Cristo. Às vezes a gente tenta criar copiar um modelo que deu certo para aquele irmão, ou para a irmã, porque a irmã tem aquela graça, o Senhor lhe agraciou com aquele estilo, com aquele jeito, com aquela expertise, mas para você, de repente, não é isso. Então, por isso que toda oração é fundamental, que você fale com Deus e peça a Ele a estratégia aguda, aquela que vai atingir. Então, todo método é válido. Todas as formas de abordagem são válidas. Às vezes você não vai pregar com palavras, você vai pregar com uma atitude, como entregar um bolo para o vizinho. Love your neighbors, né? Nos Estados Unidos é isso, né? Ame o seu vizinho, né? Você vai viver uma vida saudável na sua comunidade. E por fim, meus irmãos, acredito que o método que Deus vai colocar nos nossos corações é de fato aquilo que você já pratica no seu dia a dia, e você faz de forma involuntária, você às vezes faz de forma dissociada, porque é o seu ser, é o seu jeito. Mas se você descobrir em você naquilo que você é excelente em Deus, Ele vai mostrar para você. E você vai ser eficaz, porque é o dom que Deus te deu. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios 9, 20 a 23. E aí, o apóstolo Paulo, ele disse assim: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Amém? Perceberam aí os métodos? Paulo, naquele momento, lhe foi esclarecido isso. Ele se fez de sábio, se fez de entendido da lei, para que ele pudesse ganhar aquelas pessoas. Então, o Senhor vai te dar o método que você vai usar para ganhar almas para Cristo. Amém? E, por fim, o quinto, toda a pessoa. O amor de Deus, expresso por meio do Evangelho, visa alcançar a todos, em todos os lugares. Então, é toda pessoa. O Senhor quer ganhar todos. Existe
uma fala que diz que a adoração não é completa, né? A adoração não está completa porque ainda falta almas para serem alcançadas para Cristo. Vocês sabiam que existem mais de 2.000 línguas que não têm sequer uma literatura cristã? Aqui no Brasil, são 93 tribos que não têm nada de literatura cristã. Sabia que nós temos mais de 135 Bíblias temáticas? Mas tem 93 tribos indígenas e 50 delas hostis, né, que não tem contato nenhum com o povo branco, no caso, né, essa terminologia, não sei se é correta dizer, mas que não tem contato nenhum com o homem civilizado. Portanto, tem muito a ser feito. E aqui, quando fala sobre toda a pessoa, é toda a pessoa. Coreia do Norte, que está passando por uma situação complicada, né? Existe uma mobilização mundial, da Igreja Mundial, para trabalhar a unificação das Coreias, mas é o país que mais persegue o povo cristão, não aceitam o Evangelho. Cristãos são mortos constantemente ali na Coreia do Norte, na divisa, por proclamar o Evangelho. Missionários, irmãos nossos. Não só lá, mas em alguns países árabes também. Então, é toda pessoa. É por isso que nós precisamos continuar orando, intercedendo. Nós temos aqui as reuniões de quinta-feira, e irmão, você que está nos assistindo, e que tem condições de estar aqui, você não sabe o quanto é gostoso a gente estar junto, orando, intercedendo. Vamos lá? Mateus 24, 14. Para finalizar. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Para que a glória do Senhor, para que a glorificação, para que a adoração seja restaurada, seja o máximo para o nosso Pai, o Evangelho precisa ser pregado a toda pessoa. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Nós temos 15 frentes missionárias. Algumas frentes não tem nem o nome dos nossos missionários, porque estão em regiões fechadas. Então, não pode falar, eles não podem ter redes sociais, às vezes nem telefone. A gente tem contato com alguns missionários, e às vezes a gente recebe, né, relatórios, e eles mandam por e-mail e ainda escrevem em códigos. O nome de Jesus, às vezes, não pode nem ser dito. Já imaginou você não poder dizer o nome de Jesus? No ambiente onde você está, na sua casa. Oh, glória a Deus, Jesus, eu te amo. Você não vai poder falar isso. Você tem que dar codinomes. Meu melhor amigo, meu mestre, meu coach, meu irmão mais velho. Imagina, você ter que orar, falar e não dizer o nome do seu mestre, daquele que te salvou, o autor e consumador da sua fé. Irmãos, eu acredito no todo. Você acredita no todo? O todo de uma vida missional completa. É o que nós chamamos de missão integral. A igreja precisa viver a missão integral. E a missão integral é quando os cristãos envolvidos na igreja local se dilui a sua vida e coopera, é coparticipante na pregação do evangelho a toda a pessoa. Então, se você está acostumado a mandar uma mensagem no WhatsApp para um grupo de pessoas, continue fazendo, irmão. O Senhor está te usando nisso.
Às vezes a gente quer fazer obras faraônicas, nós queremos fazer coisas inimagináveis, coisas que você possa ser reconhecido. Não, são situações simples que podem gerar resultados inimagináveis. Deixa Deus te usar, meu irmão. O foco é orar. Então vamos lá, os 5. Toda oração, vamos repetir? Toda oração, todo cristão, todo lugar, todo método e toda pessoa. Amém, irmãos? Isso é vida missional, isso é vida focada na missão de Cristo, a igreja envolvida na proclamação do Evangelho em todos os lugares. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.